Agora eu quero falar também sobre essa liberação de dinheiro em relação às comissões. Por quê? A Comissão de Saúde da Câmara encaminhou mais de 4 bilhões de reais em emendas em 2024, sem indicar quais parlamentares são os padrinhos dessas emendas. Essa atitude, ela contradiz promessa do próprio deputado Dr. Francisco do PT, que disse que indicaria os padrinhos e destinos das emendas para garantir mais transparência, para não parecer aquele orçamento secreto que era praticado pela Câmara até então e que depois foi julgado ali pelo Supremo Tribunal Federal. Ô Zé Maria Trindade, aí eu quero entender de você de que maneira que essa atitude, então, em relação à comissão, ela acaba parecendo uma incoerência diante do movimento e da cobrança para que se tenha cada vez mais transparência sobre a forma como o nosso dinheiro público, principalmente quando a gente fala de saúde, que é a pasta mais visada pelo Congresso hoje para a distribuição de emendas, está envolvida. É um acordo do governo com o Congresso Nacional, e isso foi colocado na LDO, que parte das emendas parlamentares de 55 bilhões de reais, já existe uma luta agora interna, o governo quer diminuir para 36 bilhões e os deputados querem pelo menos 50 bilhões para o início de conversa. 50 bilhões de reais, orçamento para o ano que vem. E esses recursos, eles são transferidos de várias formas, inclusive emenda PIX. Eu usei esse nome pela primeira vez porque era uma emenda esquisita demais. O deputado assina, vai direto para a conta do prefeito sem nenhuma comprovação, né? Não existe isso, não existe projeto nem nada. Então, quando manda uma emenda PIX desta, manda junto, anexada, uma empreiteira. É aí que é a fonte de renda de alguns parlamentares. E o Supremo proibiu o orçamento secreto. A Constituição é muito clara. É preciso que a coisa pública seja tratada com muita transparência. Agora, de novo, já estão levando ao Supremo que o Congresso continua com orçamento secreto. Esta é uma prova, né? Exatamente, tanto que o ministro Flávio Dino agora quer em agosto analisar essa situação mais uma vez, né, referente a como essas emendas estariam sendo encaminhadas para essas bancadas. Agora, Gustavo Segré, a gente está falando de uma comissão ou de um congresso que tem acesso a 40% das emendas discricionárias da pasta da saúde neste momento. E em momentos de eleição é justamente a pasta para os quais o Congresso mais olha. Como é que você vê essa falta de transparência? Por que a gente não pode saber para onde está indo, por quê e quem estaria recebendo? Essa é uma pergunta maravilhosa, eu adoraria ter a resposta, mas é muito confuso quando falta transparência em recursos públicos. A gente tem a obrigação de saber e o Congresso tem a obrigação de informar. 4,2 bilhões, estamos falando de quase 800 milhões de dólares. É uma quantidade absurda. E quando a gente faz a conta de 4,2 bilhões de reais, em função da quantidade de custo que tem uma casa de Minha Casa Minha Vida, a gente observa que a distribuição não sempre busca esse equilíbrio fiscal ou equilíbrio social que tanto o governo pregona. É uma questão de falta de transparência para o recurso público e isso deveria ser combatido com todas as forças, não somente no poder executivo, legislativo, como também no judiciário. Ô Fábio Piperno, aquilo que foi chamado de orçamento secreto já teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que condenava essa prática, mas parece que ela só ganhou uma roupinha nova, né? Então, agora o dinheiro vai para o Triângulo das Bermudas, né? Entra lá e some, enfim, desaparece. Isso é indecente. O que me chama a atenção é o seguinte, a disfarçatez dessa turma, porque esse é um assunto que todo dia é criticado por aí, né? O dinheiro sai e você não sabe onde é que ele chega, para onde ele vai, qual é o escoadouro disso aí, né? Mas também tem uma coisa, a gente não sabe porque eles não se incomodam. Mas aí, veja, eu não sou paternalista, não sou de passar a mão na cabeça de rigorosamente ninguém. Isso é culpa do eleitor. Se o deputado dele faz isso, é muito fácil, é só não reeleger o deputado dele. A gente não fala todo dia disso. Quer dizer, então por que o fulaninho vai lá e ainda vota no cara que faz isso? Se está na cara que esses recursos, ele não tem destino porque alguma coisa estranha está ocorrendo. Ora, se tem alguma coisa suspeita acontecendo, por que eu vou reeleger esse cidadão? Contei para vocês que o Supremo Tribunal Federal interferiu lá atrás e agora volta. O que foi, Segré? Por que o TCU não entra no caminho? Por que não pede? Deve ser fácil seguir o dinheiro. Alguém assinou. Tem que ter o dinheiro na origem e aonde que ele foi.
Por que não tem o STF dando 48 horas para o Congresso, ou sei lá para quem, dizer aonde que foi esse dinheiro? Então, o que está acontecendo agora é a possibilidade de uma audiência de conciliação por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal nesse momento, para que ele possa discutir com esses parlamentares as boas práticas que tenham a ver com questões constitucionais, ou seja, vocês comecem a praticar essa transparência, senão haverá uma nova decisão que reverta a possibilidade de distribuição de emendas parlamentares de comissão. Evandro, aí a gente começa a entender alguns movimentos dentro do Congresso Nacional. As emendas impositivas, individuais e de bancada, aí não tem muito problema. Onde é que está o problema? Nas emendas de comissão. E é justamente aonde ocorrem todas as disputas pelas comissões. Qual foi a comissão mais disputada recentemente? Comissão de Saúde. Por quê? Porque é a que vai mais receber emendas de comissão. E aqui a gente antecipou que o orçamento secreto continuava. Inclusive tem uma reportagem da Piauí do ano passado mostrando que pelas emendas de comissão, verbas de saúde iriam para Alagoas, sem nenhum critério. Continua nesse ano. Mudou, agora ao invés de Alagoas está indo para Bahia, está indo para São Paulo, mas a falta de transparência nas emendas de comissão continua. Bom, e eu quero trazer até um detalhe importante nessa história com o Zé Maria Trindade, que Zé, a grande preocupação sobre o envio dessas emendas, que nos momentos eleitorais são de grande atratividade para essas bancadas regionais, justamente por conta de questões relacionadas à saúde, que muitas vezes pegam no calcanhar dessas autoridades, mas o problema é que muitas vezes há um certo desvio de finalidade. É uma obra que contemplaria a saúde, mas não necessariamente o equipamento de saúde pública, mas aquilo que está ao redor do hospital, aquela obra que pode fazer uma diferença de acesso e, enfim, talvez não exatamente o que a pessoa que busca o atendimento precise. Pois é, olha, essas emendas parlamentares sempre foram aqui motivo de investigação, de irregularidades, de CPI e de cassação de mandato. Lembra aquela história dos anões do orçamento, né? Eram 7 pessoas que, por uma coincidência, sei lá, eram prejudicados verticalmente e que dominavam o orçamento da União. E sempre foi assim, esse pessoal dominou. E, de repente, descobriram o porquê. A Comissão Mista de Orçamento ela é um fetiche parlamentar. 9 entre cada 10 parlamentares adoram essa Comissão Mista de Orçamento. E lá, a qualquer hora, se marcar uma reunião da comissão para o dia 25 de dezembro, de madrugada, pode ter certeza. O quórum estará alto de deputados, senadores e lobistas, muitos lobistas, porque todos olham o orçamento da União. Olha aqui. Muitos deputados olham para o Palácio do Planalto e veem uma árvore de Natal e colocam o sapatinho lá para receber o seu presente. É assim que pensam sobre o orçamento da União. Agora, se existisse um motivo para o Congresso funcionar, seria o orçamento. Não para mandar dinheiro para a base, mas para fiscalizar. Eu gostaria de saber, se o Congresso ficaria vazio da maneira que fica quando se discute o orçamento, Provavelmente não. As cadeiras teriam uma participação recorde ali.